Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 26 de setembro de 2022, estamos a poucos dias da eleição, dia 2 de outubro, né? Menos de uma semana, é domingo agora. Já tô dando um recado antes de, né? Primeiro, claro, a gente começa hoje uma nova série aqui, falando sobre esse livro, de transgênero para transhumano, pessoal. Então, a gente há meses tem falado aí sobre a estrutura de poder do mundo, né? E eu vou parar, vou fazer uma pausa para falar de uma das agendas de dominação dessa galera e depois a gente retoma, né, essa questão né, de mostrar exatamente como é a estrutura de poder. Mas então a gente vai falar um pouco dessa questão de como eles estão usando a cultura, né, para modificar a cabeça das pessoas para aceitarem essa tecnologia que vai basicamente acabar com a nossa humanidade, né? Transformar a gente em transhumano. Mas então eles implementam isso através do quê? Dessa ideologia transgênero. Por isso que a gente tem visto cada vez mais, né, ao longo do tempo crescendo essa pressão nas crianças principalmente, e essa agenda sendo promovida por Unicef, Unesco, mídia, enfim, empresas inclusive. Mas antes de falar disso, né, então só lembrando, né, pessoal, olha, né, como que a gente impede isso aqui no Brasil, né? Eu estou me dispondo aqui, né, a me candidatar a deputado federal, apoiando, né, o presidente Bolsonaro, o governador Tarcísio, né, o Marcos Pontes. Aqui então meu número é 2234, tá? Facinho, só você começar a contar 234, né? Então 2234. E conto com a sua ajuda aí, para a gente estar lá no Congresso impedindo toda essa agenda que vem de fora e que por alguns deputados, pessoal, eles tentam introduzir aqui em legislação no Brasil, tá? Então a gente tem que estar atento para isso. Lembro a vocês dos meus livros, né, onde eu já falo muito disso, pessoal, de toda essa agenda de implementação de poder aqui, tá? De formas diferentes, é o que eu exponho muito na trilogia do Aurora Caos Ômega, né, Um Outro Dia, o Knock Me Out, Comunhão, tá? O Knock Me Out é uma história que reverte toda essa questão aí de todas essas identidades tóxicas que eles querem promover. Não, aqui é herói mesmo, né? Com os valores bons, né? Hombridade, né? Então, é isso aí, pessoal. Todos com mais de 100 páginas, você adquire diretamente comigo, não é pela Amazon, tá? Eu deixo aqui os links embaixo onde você pode adquirir. Meu Instagram, a página do Aurora HQ no Facebook, e-mail também, tá? O e-mail é a forma mais segura, eu acho, porque evita qualquer shadow ban, né? Também os links aqui embaixo tem o link do Odyssey e do Rumble, onde semana passada eu postei um vídeo novo, né, falando de toda a questão que a gente, dessas últimas semanas aí. Então assista lá no Odyssey e no Rumble, eu não posso postar aqui no YouTube. E também tem a página do Subscribestar, onde você pode se tornar apoiador do canal, né? Muito obrigado aos apoiadores. Bom, pessoal, então, por que eu escolhi, né? Esse livro estava na lista já há algum tempo, eu já inclusive citei ele, né? Citei esse livro em vários vídeos, né? Porque fica claro, pessoal, tá? O propósito da agenda. As pessoas acham que a gente fica nesse âmbito emocional, né? Né, discurso de ódio. Né? Pessoal, eles não estão nem aí para o efeito físico nas crianças que estão passando por operação, né? Pela esterilização, né, que acontece em muitas crianças. Não estão nem aí. Então, claro, tem o objetivo de redução populacional, mas o objetivo é esse, é preparar a sociedade, pessoal, para essa fusão, conforme o Klaus Schwab fala, né, no livro A Quarta Revolução Industrial, que eu já li aqui para vocês, essa fusão da nossa biologia com esse sistema eletrônico de vigilância que eles estão preparando há bastante tempo, né? Para quê? Para controlar todo mundo, controlar pegada de carbono, controlar, né? Então, eu peguei aqui, pessoal, uma matéria, né, para vocês, que eu já dei no último vídeo, mas eu quero trazer de novo. Não é nem matéria, é um documento oficial da Casa Branca, né? Eu deixei lá o link para vocês, mas é o que? É uma ordem executiva do presidente, né? Do presidente Biden lá, para o que? O avanço de inovações da biotecnologia e biomanufatura, tá? Eu falei bastante no vídeo sobre isso.
do dia 12 de setembro, tá? Oficial. Então, eu peguei um trecho aqui só para ler para vocês, tá? Para falar com mais, né, vamos dizer, elaborar um pouco sobre o tema. Então, fala assim, olha, nós precisamos desenvolver tecnologias de engenharia genética e técnicas que nos tornem capazes de escrever circuito para células. Então, da mesma forma que tem circuito eletrônico, pessoal, circuito para células, tá? E uma biologia com uma programação preditiva, tá? Então, olha isso, pessoal, a gente precisa ser capaz de criar uma tecnologia para uma programação preditiva biológica. Da mesma forma como nós escrevemos softwares e programas de computadores. Você está entendendo, pessoal? Isso está num documento oficial da Casa Branca. Eles estão falando, na verdade, eles já têm há muito tempo isso, agora só estão trazendo a público, né? O DARPA, porque eles criaram uma nova agência chamada ARPA-Age, tá? De Health. Mas é ligado ao que é o DARPA. Então o DARPA já desenvolveu toda essa tecnologia, eles estão trazendo a público simplesmente, como se eles ainda tivessem que desenvolver. Não, eles já desenvolveram. Então é o que? A gente agora vai conseguir, pessoal, escrever, basicamente reescrever o DNA das pessoas, manipular o DNA das pessoas, né? Em cima da tecnologia CRISPR-Cas9 e tudo, mas olha a analogia que eles fazem. Então nós vamos escrever, da mesma forma como a gente escreve software e a gente escreve programa de computador, a gente vai escrever, né? A gente vai reescrever aquilo que Deus escreveu, né? O código genético feito por Deus, porque é uma inteligência, é um código, não é espontâneo, não é a evolução que produziu isso, não. O DNA humano é o código mais complexo da história, né? Mas agora eles querem o quê? Poder reescrever. Ele continua falando assim, e vamos destravar, né, o poder da informação biológica, incluindo através de ferramentas de computação, inteligência artificial e o avanço da ciência numa produção de escala, né? Vamos escalonar a produção enquanto reduzir os obstáculos para a comercialização de tecnologias tão inovativas, né, ou inovadoras e produtos que podem chegar ao mercado mais rápido. Então é muito sério, pessoal, tá? Essa proposta é basicamente o quê? Mudar a natureza humana. E não é só humana, né? Obviamente animais, vegetais. Pessoal, é refazer a natureza. O perigo disso é incalculável, né? E, biblicamente, por que Jesus falou que nos últimos dias seriam iguais aos dias de Noé? Porque no mundo pré-diluviano aconteceu exatamente isso. Hibridismo, né? Quimeras, enfim. Por isso é um dos motivos de ter havido o dilúvio, né? Então Jesus fala, olha, né, no final dos tempos, quando estiver próximo, né, ao meu retorno, a gente vai estar vivendo num mundo que as coisas iriam remontar milênios até essa época pré-diluviana, um pré-juízo, né? Porque o dilúvio foi um juízo e agora vai ter um novo juízo, né? Só que foi com água e agora vai ser com fogo. Enfim, mas, de novo, pessoal, você ter esse documento oficial do governo americano é um sinal profético incrível dos dias que a gente está vivendo. Então, por isso, eu falei, não, vamos começar a abordar esse livro, né? Porque fica claro, né, aqui através desse livro, qual que é a agenda, né? A agenda deles, que não é nova, né? Eu já falei para vocês do livro, né, do Ray Kurzweil, que é lá o cara que desenvolve produtos no Google, né? A era das máquinas espirituais. Espera aí, então nós somos máquinas espirituais, reduzindo o homem a uma máquina espiritual, mas não abre mão do espiritual. Daí você fala, pô, um cientista não deveria ser ateu? Não. Eles sabem que, obviamente, que existe o componente espiritual do homem, que é essa real identidade. Mas como que a gente prende esse espírito dentro da máquina humana? Né? Como que a gente manipula a biologia humana criada por Deus para perverter essa biologia e, vamos dizer, capturar, né, ou subjugar o espírito humano? E é isso que a gente lê em Apocalipse, quando fala que quem receber a marca, quem receber essa tecnologia vai ser propriedade do anticristo e não vai ter salvação, tá? Óbvio que vai ser uma escolha pessoal da pessoa, né? Uma escolha pessoal da pessoa.
de o quê? Não aceitar a marca de Jesus, do sangue do Cordeiro, e aceitar a marca do sistema da besta, a marca do anticristo. Mas muito bem, esse livro, pessoal, foi publicado em 2011 nos Estados Unidos, tá? Então, só para a gente entender que não é de agora que eles estão, né? E eu já li livros para vocês aqui do 1940, né? Por exemplo, do Norbert Wiener, né? Falando sobre cibernética, sobre... Então, de novo, isso não é nada novo, tá, pessoal? Isso já está na cabeça deles aí há bastante tempo. Então, vamos pegar aqui, primeira parte aqui, ó. Ele fala assim, o novo filósofo, o novo guru filosófico da esquerda, um cara chamado Herbert Marcuse. Quem que era o Marcuse? Ele era da Escola de Frankfurt, na Alemanha, né? Então ele está falando assim, o Herbert Marcuse, ele já havia, vamos dizer, estabelecido as fundações teóricas, né, no livro, a Geração do Amor, isso ele está falando dos anos 60, né? No seu livro Eros e a Civilização, de 1955, reinterpretando Freud, não como simplesmente um ajuste de uma prática psicológica, mas como uma crítica da repressão na civilização e sendo um profeta da liberação sexual, tá? Então, de novo, por que cultura é importante? Então ele está falando aqui, olha, né? Como que a gente vai chegar na questão do transhumanismo? Começou muito antes na questão cultural. A gente vai promovendo, né, essa coisa da liberalização do sexo, de drogas, né? E isso aconteceu principalmente, né, na virada da Primeira Guerra Mundial, tá? Onde você já começou a ter uma questão nos anos 20 nos Estados Unidos, tá? De uma pequena revolução sexual, não foi só nos anos 60, né? Então você tinha, primeiro, nos anos 20, você teve toda a época lá que tem o cabaré, né? Que ele mostra a República de Weimar lá na Alemanha, já tinha muito essa coisa do movimento LGBT, que não era, mas era um proto-LGBT. Depois da Segunda Guerra, você teve nos anos 50, você teve um retorno ao conservadorismo, de certa forma, né? A época dos baby boomers e tal, mas mesmo assim você tinha a Beatnik Generation, né? A geração Beatnik, que também já começava a trazer o Allen Ginsberg, assim, o Kerouac, alguns autores que já vinham toda essa questão também de o quê? De transformar a sociedade. E isso explode nos anos 60 no mundo inteiro com o quê? Com a Revolução Hippie, né? Com o que ele fala aqui, a geração do amor. Mas, amor, que amor? Na verdade é sexo, né? É o sexo livre, tá? É drogas, assim, libertinagem. Inclusive, nos anos 60 né, trouxeram toda a questão oculta, né? Junto com o Maharishi, todo um ocultismo do Oriente, tá? Junto com os Beatles, Rolling Stones e também satanismo, né? Aleister Crowley, né? E Anton LaVey com a igreja satânica. Então, mas ele fala assim, então o guru era o Herbert Marcuse, que já nos anos 30 estava desenvolvendo toda a questão, né, da escola de Frankfurt, que eles saíram da Alemanha, não só o Marcuse, ele cita o Marcuse aqui, mas o Theodor Adorno, enfim, o Habermas, toda a galera aí da escola de Frankfurt que foram para os Estados Unidos e entraram nas universidades americanas e começaram a propagar, né, essa nova cultura. Tá aqui, pessoal, a transformação é lenta, né? Então, você vê, o livro deles, Eros e Civilização, é de 55. E o impacto foi acontecer na geração seguinte, nos anos 60, tá? Mas, então ele fala que ele já está dando as sementinhas, né? Como que a gente chega numa coisa tão radical como, né, mudar totalmente, né, a identidade humana, a imagem, né, e semelhança, o imago Dei, como, né, a imagem e semelhança que Deus implementou no homem, como que a gente quebra, né, culturalmente e psicologicamente o ser humano para não se reconhecer mais como homem ou como mulher e querer ser alguma coisa além. A gente começa exatamente com pequenas distorções, né, a gente vai deturpando aos pouquinhos, primeiro com sexo, identidade, cultura, e o resultado disso, pessoal, acumulativo, vai chegar exatamente no objetivo de
né, fundir, né, fazer uma imersão, né, mergir a máquina com o ser humano, tá? Então a gente começa primeiro o quê? Quebrando na coisa mais óbvia, que é o sexo, a identidade sexual, né? E ele já começa falando isso. Ele quem, né? Então vamos falar um pouco. O livro aqui, ó, Martin Rothblatt, tá? Na verdade, o cara é Martin, né? Nasceu como Martin Rothblatt, né? Um garoto judeu muito inteligente que começou a trabalhar na área de aeronáutica, fez várias patentes, inclusive patentes de satélite, tá? E aí, acho que basicamente com 40 anos, ele resolve virar Martini, né? Virar transgênero, e é um cara que dá muito dinheiro, né? Ele é bilionário, tá? Ele é dono da Rádio Sirius lá nos Estados Unidos. Interessante o Sirius, que está ligado com toda a coisa oculta, né? Da adoração a Sirius, a estrela Sirius e tal. Que é a Dogstar, que é a estrela do cão, né, na astronomia. Enfim, ele não é à toa que escolheu o nome Sirius, né, para o nome da empresa dele. Enfim, então ele é um proponente radical, né, é um cara bilionário que dá muito dinheiro para essa agenda LGBT e trans, né? Mas qual que é o objetivo? Como o próprio livro dele fala, é uma transição, o transgênero simplesmente uma transição para chegar no transhumano, tá? Ao longo do livro vai ficar bem claro isso. Então ele continua falando assim, olha, ele escreveu um livro chamado O Apartheid do Sexo, tá? Então ele fala, após ter escrito o livro Apartheid do Sexo, né, Martin revela a sua verdadeira persona como uma transpessoa, né? E tendo, vamos dizer, um esforço impaciente de nos mover para o futuro transcendental, né? Vamos dizer, destruindo as barreiras entre raças, entre sexos, entre nações e até mesmo a barreira moral que nega com que as pessoas tenham uma extensão de vida indefinida. Então, de novo, pessoal, olha só, aqui a agenda é qual? A gente vai destruir qualquer barreira. Barreira cultural, barreira social, barreira moral, barreira física, que ele fala no final é o que? Vocês são contra a extensão da vida das pessoas. Então, no fundo, é o que? É querer ser imortal, pessoal. E tudo é simplesmente uma mera passagem a chegar a esse movimento transhumanista, que remonta o que a Bíblia, pessoal, em Gênesis 3, né? Quando Deus fala, olha, só tem uma coisa que você não pode tocar aqui no jardim, que é o conhecimento do bem e do mal para o homem, né? Ele fala, você pode inclusive comer da árvore da vida, você já pode viver eternamente, você não pode, né, primeiro me desobedecer e segundo, né, conhecer o mal, porque o homem já conhecia o bem, né? Mas qual que é a tentação do diabo, né, de Satanás para Eva? Fala, olha, Deus está mentindo, porque se você comer dessa árvore, seus olhos vão se abrir, por isso que tem toda, né, para eles a iconografia do olho, seus olhos vão se abrir e você vai ser como os deuses, e você não vai morrer. E aí qual que foi a consequência disso? Obviamente a morte, né, do homem, enfim, o pecado entrou, a desconexão com Deus, né? O salário do pecado é a morte, né? A desconexão da fonte da vida, espiritual e física, né? Primeiro espiritual e depois como consequência fisicamente. Então é a mesma coisa, pessoal, eles estão querendo que, né, ao invés de, através do arrependimento, você ter acesso à vida eterna, através de Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele veio, morreu aqui para dar a vida dele, para que a gente tenha a vida eterna. Eles querem ter a vida eterna sem se reconciliar com Deus, sem se arrepender, sem se acertar com Deus, continuando na rebeldia. Eu juntei rebelião e rebeldia na mesma palavra, rebelião. Através da nossa tecnologia, a gente vai se perpetuar eternamente. Então, esse é o pensamento, tá? Então, vamos falar, né? O prefácio aqui, ele fala assim, olha,
durante os 15 anos, desde o lançamento do livro O Apartheid do Sexo, né, que é o livro que precede esse livro aqui, eu cheguei ao entendimento que ao escolher um gênero, né, isso é simplesmente vamos dizer, uma escolha embutida de escolher uma forma. Então, olha o que ele está falando. Eu não quero simplesmente escolher um gênero, porque se eu escolher um gênero, né, mesmo que se eu seja um homem e eu queira escolher agora ser mulher, eu vou estar escolhendo me restringir a uma forma humana. Olha só. Ele continua falando assim, por forma, eu quero dizer aquilo que encapsula um ser. Olha isso, pessoal. Então, a carne é para a vida aquilo que nós estamos acostumados, né? Da mesma forma que o plástico é para os robôs da ficção científica. E a pura informação serão para os avatares que estão dominando as nossas telas de computadores. Ele continua falando assim, eu cheguei a essa realização ao entender que no século XXI o software, né, tornou tecnologicamente possível separar as nossas mentes dos nossos corpos. Tá? Isso pode ser realizado através de um download, tá, das nossas conexões neurais e do conteúdo das nossas mentes e padrões em um computador suficientemente avançado. E essa junção, né, resultante vamos dizer, do arquivo mental será suficientemente, será um software suficientemente avançado que eu chamo de mindware, né, ou vamos dizer de rede mental. Então ele fala assim, a partir do momento que esse download e essa junção se torne completa, nós poderemos escolher a nossa forma, a nossa nova forma, né, no software, através da qual nós continuaremos mantendo a nossa identidade, vamos dizer assim, e nós vamos ter qualquer forma, tá? Ele continua falando assim, será mais ou menos como ele fala assim, será da mesma forma quando eu fiz a minha transição de gênero de homem para mulher, eu então poderei escolher uma nova forma, tá? Forma além da forma humana, e eu vou poder continuar sendo a mesma pessoa, tá? Pessoal, então basicamente é o gnosticismo no mais alto grau. Porque o que é o gnosticismo, né? É aquela tradição oculta, né, que nasceu nos séculos pós-igreja primitiva, né, que, vamos dizer, surgiu do neoplatonismo, onde, na verdade, tudo que é imaterial é melhor e tudo que é material é ruim, né? Isso é o que o neoplatonismo pregava e que o gnosticismo vai além, falando então que o que Deus criou aqui na Terra é ruim, que a criação, ao contrário do que quando a gente lê a Bíblia, que em Gênesis, conforme Deus vai criando, ele fala, não, isso era bom. Então a criação em si é boa, tá? Aconteceu através do pecado que entrou aqui, né? Não só no homem, mas através do homem entrou inclusive em toda a natureza, por isso que a Bíblia fala que a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus, para quê? Para que a natureza também seja redimida, não só o homem, o ser humano. Mas o gnosticismo fala o quê? Então a gente tem que acabar com essa forma humana aqui, e a gente tem que transcender a forma humana para uma forma metafísica e espiritual, e segundo eles isso vai ser feito a partir do momento que a gente, né, quando ele fala mente, no fundo ele está falando de espírito, ele está falando, olha, quando eu conseguir tirar a minha identidade que está aqui no corpo e transportar essa identidade para o mundo virtual, né, eu ficar sem corpo, e aí eu vou poder escolher a forma que eu quiser, né? Como a gente já está vendo isso, alguns jovens falando, não, eu não sou humano, eu sou lobo, ou eu me identifico com um golfinho, ou eu sou um alienígena, né?
ou eu sou não. Então, é toda essa questão de, começa com o quê? De homem para mulher, de mulher para homem. Porque assim, então dá para os jovens essa, então eu posso escolher. Na verdade, eu não nasci um homem ou não nasci uma mulher, eu posso escolher aquilo que eu quero ser com a minha forma, né? Eu não me identifico mais com a minha forma humana, eu posso ser não binário. E isso simplesmente, pessoal, é um passo, né? É um processo, vocês estão entendendo? Para no fundo chegar no que ele fala aqui. Como ele acabou de falar, né, no livro, ele fala, olha, eu não me contento mais em simplesmente, né, de homem virar mulher. Agora eu quero, né, me desincorporar, vamos dizer assim, né? Não ter mais corpo físico e viver num ambiente digital. É basicamente, pessoal, viver no mundo espiritual, né? No mundo metafísico. Tá? A partir do momento que a gente nasce aqui na Terra, a gente passa a ter um corpo. Então ele está falando assim, não, eu não quero viver no mundo metafísico onde é controlado pelas leis de Deus, né? No mundo espiritual. Né? Não, eu quero viver num mundo artificial criado pela nossa tecnologia, onde eu não vou precisar obedecer às leis de Deus. Ele continua aqui falando assim, olha, eu posso passar horas debatendo, né, se a mente é basicamente um software ou não, né? Da mesma forma que a mente ela é um software baseado na carne, né? Isso é o que? Resultado também do iluminismo, né? Esse pensamento reducionista que nos compara a uma máquina. Então, né? A mente é simplesmente um software num robô de carne, né? Ele fala assim, nós não teremos essa resposta até que esse experimento seja completo. Esse experimento do quê? De, vamos dizer, fazer o download numa máquina, né? Em minha visão, né, a minha visão é que esses arquivos mentais, eles se tornarão cada vez mais completos e que essa rede mental, ela vai se tornar cada vez mais sofisticada, né? E que essa mente baseada num software, ela chegará tão perto à mente baseada na carne que a mente baseada na carne, ela, vamos dizer, ela acaba ao final da vida, né? E essa mente baseada agora em computação, ela vai perdurar, né? Então ele fala, em outras palavras, eu acredito que a nossa identidade, o nosso eu, é uma característica da visualização do mundo e dos padrões que correspondem a essa visualização, incluindo as emoções. E por causa dessas visualizações, desses padrões, que na verdade são simplesmente informação, eu penso que os nossos eus, né, as nossas identidades, ele usa a palavra selves, né, que seria os nossos eus, né, mas a nossa alma, né, a nossa identidade real, ela pode ser expressada de uma forma fidedigna num software, bem como nos nossos cérebros. Tá? Então, de novo, o que ele está falando? Ele está falando assim, olha, por quê? Porque ele pensa que o cérebro simplesmente é um computador de carne, né? Porque o cérebro ele funciona através de impulsos elétricos e a gente pode reproduzir isso num computador, então, né, automaticamente eu vou conseguir pegar os conteúdos da mente, eu vou conseguir fazer um download para um chip de computador, né? Segundo, né, a ideia dele, né? Então ele fala assim, olha, de uma forma similar, agora eu vejo eu vejo que em breve, né, isso também é uma forma, vamos dizer, de restringir, onde apenas existem duas formas, vamos dizer, legais, que é humano e não humano. Ele fala, pode haver variedades ilimitadas de formas, desde completamente carnal, né, até puramente software, né, até puramente, vamos dizer, artificial, aonde os corpos e mentes serão feitos em todos os graus de circuito eletrônico entre a carne e o artificial. Olha, presta atenção.
Por que eu quis ler esse livro agora, pessoal? Porque o que a gente acabou de ler, o que eu acabei de ler para vocês no documento da Casa Branca, exatamente é isso. Olha o que ele fala aqui, vários graus de circuito eletrônico entre o biológico e o artificial. O que o documento da Casa Branca fala? Agora a gente vai escrever circuitos genéticos que vão ser programáveis, tá? Então é o que ele já estava falando aqui em 2011, pessoal. Que agora a gente vai introduzir essa tecnologia, tá? Se eu quiser continuar humano, eu continuo. Se eu quiser continuar, sei lá, 25% humano e 75% máquina, eu posso. Ou 50% humano, 50% máquina. Ou se eu quiser ficar 100% máquina. É o que ele está falando aqui. Então ele continua falando assim, olha, ser transhumano, né, a pessoa tem que estar disposta a aceitar que ela é uma personalidade única, tá? Uma identidade única, além da sua carne ou do software. Então ele está dando outro nome para espírito, que na verdade, né, a gente sabe que a identidade do ser humano é o seu espírito. Ele usa outra, né, outra analogia, outra definição para isso, né? Ele fala e que vamos dizer, a identidade única da pessoa não pode ser, vamos dizer, alegremente expressada, tanto sendo humano ou sendo não humano. Então ele fala, isso exige uma única expressão transhumana. Então ele está, vamos dizer assim, advogando pelos direitos de você não ser mais humano, basicamente é isso. Agora, da onde que vem essa ideologia, pessoal? Da onde que vem isso, né? Então ele continua falando assim, olha, nós podemos imaginar que nós somos quimeras. Olha isso, ele usa a palavra quimeras aqui, tá? Como fantasias ou versões, vamos dizer, ajustadas das nossas próprias pessoas. Tá? Isso, pessoal, agora cada vez mais tem sido propagado em filmes, em desenhos, em material escolar para as crianças, tá? Em influenciadores digitais. Você pode ser o que você quiser. Você não precisa mais estar preso aqui nesse corpo humano. Continua. Ele fala assim, eu decidi publicar a segunda edição desse livro para continuar, vamos dizer, acrescentando, né, a esse tema e indo contra qualquer, vamos dizer, nomeação das pessoas entre homens e mulheres. Né? Não, a gente tem que ser contra isso. Né? E por, vamos dizer, né, botar fogo, né, numa ação contra, vamos dizer, esse apartheid da forma. Então olha isso, pessoal. Agora, antes, o primeiro livro dele, ele falava o apartheid do sexo. Né? Fala assim, essa sociedade, ela deixa as pessoas nessa questão não binária, homem e mulher, como se não fosse uma realidade biológica, né? Uma realidade da vida. Né? Não, isso é uma cultura. Né? Então agora ele fala, qual que é o próximo passo? É ir contra a forma. Olha isso, pessoal. Não, nós não podemos permitir essa opressão da gente ficar limitado à forma humana. É surreal. Ele continua assim, eu acredito que nós estamos na beira de criar uma nova humanidade, né? E uma nova... aqui ele usa personhood, como se fosse uma identidade do ser humano, né? Da pessoalidade, vamos dizer assim, fora, olha só, dos corpos de carne que são, vamos dizer, conduzidos pelo DNA. Presta atenção, pessoal, no que o cara está falando. Isso aqui não é ficção científica, pessoal. Isso aqui é um bilionário, muito inteligente, na verdade, o cara é inteligente, mas que está propondo isso e gasta do seu próprio dinheiro para propor essa agenda, pessoal. Tá? Então ele está falando, olha, eu acredito que nós estamos prestes a criar essa nova humanidade. Tá? Que humanidade é essa? Onde as pessoas poderão viver fora dos seus corpos de carne, né? Vamos dizer, controlados pelo DNA humano.
Então ele continua falando assim, olha, a minha esperança é que a lógica da liberdade do gênero possa informar o reconhecimento dessa nova forma, dessa nova liberdade da forma. Então, de novo, primeiro a gente implementa a liberdade do gênero. Para o quê? Para o jovem, a criança começar a já se sentir desconfortável dentro do seu gênero. Então, e não mais ver nasci homem, a minha identidade é essa e essa é a minha natureza. Então, primeiro, a gente começa a trabalhar culturalmente para fazer com que a criança não se identifique mais com o seu gênero. E o segundo passo é o quê? Não se identifique com ser um ser humano. Não basta nem mais homem ou mulher, como ele fala aqui. Não, agora é a forma. É não se identificar mais com a forma humana. Sério o negócio, pessoal, né? Os caras não estão de brincadeira. E aí ele começa a falar um pouco da história dele, né? Ele fala, eu cresci num pequeno subúrbio de San Diego, minha irmã e eu éramos os únicos judeus numa escola de 600 crianças, né? Uma escola pública. Ele fala que quando todos, exceto você, parecem pertencer a uma religião, então se torna fácil acreditar que existem apenas dois tipos de pessoa no mundo, os judeus e os goim, os não-judeus. Então, olha, pessoal, como muitas vezes a coisa está enraizada lá na infância, né? E aquilo que a gente sabe, o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, né? Quando, infelizmente, os judeus talmúdicos rejeitaram o verbo divino, rejeitaram Jesus, rejeitaram o Messias e clamaram, olha, que o sangue dele caia sobre nós, eles estavam se colocando em oposição a quem? A Deus, a vida. Claro que muitos judeus se converteram, a igreja toda primitiva era judeus, né? Mas por que muitos judeus negaram a Deus e acabaram indo para o outro lado, acabaram virando os cabalistas, acabaram, toda essa questão do golem, toda essa questão da... Enfim. Então ele fala, olha, o fundo aqui, obviamente, sempre tem uma questão religiosa, né? E ele fala, unir a humanidade ao nível do sexo será, vamos dizer, uma revolução social mais importante do que qualquer outra, né? Por causa disso, por causa dessa divisão da humanidade em dois sexos, que nós vemos os estereótipos sociais reforçados pelo maior tempo possível, vamos dizer assim. Peraí, de novo, isso não é uma construção social. Isso é a natureza, pessoal. Sempre houve homem e mulher, né? Então não é uma questão, a gente decidiu dividir homem e mulher. Não, sempre foi assim, tá? E vai continuar sendo assim, porque senão não existia natureza, pessoal. A humanidade já tinha acabado, né? Porque você tem que ter homem e mulher para reproduzir, para ter a próxima geração. Da mesma forma que a natureza funciona assim, né? Você tem que ter polinização, né, nas plantas, você tem que ter os animais, né, macho e fêmea, tá? Você tem exceções muito, pessoal. Se você pega de todos os reinos, de todas as categorias, é um ou outro ser que por exemplo, é hermafrodita, né? 100% é tudo o que é. E nós, mamíferos, humanos, primatas, pessoal, é homem e mulher, né? O que, além disso, é artificial, é imposto na nossa biologia, né? Mas eles são revolucionários, eles querem o quê? Transformar aquilo que Deus criou, né? Então, ele fala assim, olha, né? Se sinta livre em me mandar mensagens no Second Life. Second Life já era um teste para o metaverso, que vai ser no metaverso, né? Era aquela rede social onde você já tinha o seu avatar e já estava condicionando, né, pessoal, os jovens a serem, né, homem ser mulher ou ser outras formas.
Então ele fala, né, me mande uma mensagem onde ele fala que onde meninos e meninas podem ser tudo entre eles, né, e que os humanos estão em transição. Transição para o quê? Para, de novo, essa nova realidade, né, onde eles querem implementar aqui. Então ele fala assim, né, o que é ser homem, ou o que é ser macho e fêmea? Então, primeiro, essa pergunta já é relativista. É a mesma coisa de falar assim, o que é ser, o que é ter luz e ter né, dia e ter noite? Eu já quero impor uma questão relativista numa coisa factual da realidade. Não, existe noite, existe dia, né? Isso é o fato, existe homem, existe mulher. Mas aqui já começa botando uma pergunta para o quê? Para ser um ponto de partida relativismo, para o quê? Desconstruir. E é tudo o quê? Mental, não existe nada físico, né? Tudo mental. E aqui ele fala assim, olha, será que a significância de nascer com ou um pênis ou uma vagina, né, tão grande que o futuro da pessoa está destinada, né, está destinado a agir de acordo com isso? Poderíamos nós considerar, né, que predeterminar a vida, né, o caminho da vida da pessoa, né, baseado ou em acidentes biológicos, tal como, né, o peso ao nascer, a cor do olho, a cor da pele ou a textura do cabelo? Isso não é um acidente biológico, né? Isso é expressão dos genes ancestrais que remontam. Então a gente não tem orgulho da nossa cultura ancestral? Espera aí, você está indo contra, então a gente tem o quê? Chamar, né, a manifestação física da nossa herança genética, né, dos nossos antepassados, então isso é meramente um acidente biológico? Ah, peraí, então cadê o Black Lives Matter? Cadê a gente não ter orgulho da nossa descendência? Isso é racismo, porque peraí, então eu não tenho que ter orgulho então da minha expressão genética, eu tenho que então mudar a minha expressão genética? Isso sim é racismo velado, que então está chamando de simplesmente um acidente genético. Tá? E outra coisa, ser um homem ou uma mulher não é simplesmente um acidente genético, porque a fisiologia masculina e feminina é diferente em diversas coisas, densidade óssea, tá? Proporção de quadril, que mais? Altura, toda a questão hormonal, tá? Tamanho do cérebro. É diferente, pessoal. Tá? O homem e a mulher são diferentes. Geneticamente, todos somos humanos, mas temos expressões diferentes. E não é através de hormônio que você vai, né? Não vai, você não muda geneticamente. Agora, o que eles querem fazer, na cabeça deles, é tentar exatamente reescrever o DNA para, né, epigeneticamente transformar, né, homens em mulheres e mulheres em homens e homens e mulheres em sei lá o quê, né? Bom, então ele fala que é claro que havia uma época onde acidentes do nascimento determinavam tudo a respeito da vida da pessoa. Então, primeiro já é uma falácia, a gente já tem que combater a forma com que ele coloca aqui um acidente. Então, pessoal, a expressão, por exemplo, né, aqui no Brasil, segundo o IBGE, você tem, de toda a população brasileira, se não me engano, é 1,4, 1 milhão e 400 mil pessoas que são, né, LGBT. E dessas, de trans, deve ser bem menos, eu não lembro a estatística, mas disso de pessoas que se identificam como, né, LGBT, gays, lésbicas e tal. Então, é 1,4, pessoal, milhões de uma população de mais de 200 milhões de habitantes, tá? É pouquíssimo. Então, falar que grande parte dos quase 8 bilhões de pessoas no planeta, né, que isso se reproduz também nas diversas culturas, né, sempre é essa taxa muito pequena.
Então a grande maioria você está chamando o quê? De acidentes genéticos, de pessoas que nascem, né, sem nenhuma questão se ela é homem ou se ela é mulher. Porque afinal de contas, né, a grande maioria nasce homem e mulher. De novo, percentual de hermafroditismo também é muito pequeno. E geralmente o hermafroditismo não é que a pessoa é um misto homem e mulher, não. Ou é uma mulher com um apêndice masculino, ou é um homem com um apêndice feminino, tá? Então a gente continua aqui. Fala assim, olha, ele fala, gradualmente essa raça imutável está se transformando numa cultura escolhível. De novo, pessoal. Então, ele quer pegar coisas biológicas e reais, como raça, como, né, fisiologia e... então a gente está transformando através da cultura, porque a cultura é subjetiva. A gente cria essas ideias, a gente enfia na cabeça das crianças e dos jovens essas ideias e eles começam a acreditar nisso, achar que isso é realidade, né? Então ele fala, a analogia ao sexo vamos dizer, não, vamos dizer, perfeita, né? Ser homem ou ser mulher podem ser escolhas de estilo de vida abertos a qualquer um, independente da genitália, tá? Não, isso é uma coisa cultural, tá? Isso é uma coisa cultural que está sendo implementada, inclusive, né, de quem quer desestabilizar sociedades. Porque a gente vê na China, por exemplo, agora, de novo, né, o Partido Chinês, sabendo de como isso desestabiliza a sociedade, proibiram qualquer material cultural que promove femininização dos homens. Eles querem não, eles querem os homens firmes, eles querem os homens, né, soldados, querem os homens, né, másculos, né? Eles não querem esse tipo de confusão na sociedade chinesa. Na Rússia, a mesma coisa, né? Inclusive nos países comunistas, historicamente, né, por exemplo, LGBT em Cuba também sempre foi perseguido, na Coreia do Norte sempre perseguido. Nos países islâmicos não existe isso, pessoal. Isso é introduzido, eles querem introduzir aonde? Nos países ocidentais, de cultura judaico-cristã, para desestabilizar os países de cultura judaico-cristã, né? É lei e costume não biológico, né, marcar o gênero no nascimento, né, e sendo que ele fala o tom da pele ou a genitália, né, os genitais são simplesmente, né, uma habilidade de escolher a cultura, né, de executar um trabalho ou de adotar um estilo de vida. Liberar, né, as pessoas vamos dizer, dessas restrições legais e desses estereótipos arcaicos, né, onde a nossa sociedade, a nossa identidade social pode fluir, né, da nossa alma para as nossas experiências e não da nossa anatomia e do nosso, vamos dizer, gênero ao nascer, né, aquilo que está na certidão de nascimento. Então é o que, pessoal? É um floreamento, é o papinho, é o relativismo moral, né? Não, a gente tem que estar livre, né, dessa prisão, né, do gênero, tá? Então, qual que é o grande problema aqui? Ele está pegando categorias diferentes, pessoal, e está confundindo biologia, tá, com sociologia, vamos dizer assim, né? Então, são coisas diferentes, né? Biologia independe de uma construção social que pode ser modificada. Na verdade, através da história humana, a cultura, ela nasce espontaneamente através da biologia, né? A biologia determina padrões culturais, né? Mas, se você quer subverter primeiro a cultura e no final o teu objetivo é, inclusive, subverter a própria biologia, você cria todas essas falácias, né? E outro problema, ele reduz a masculinidade simplesmente ao pênis e a feminilidade simplesmente à vagina. Não, ser homem não é simplesmente o pênis e ser mulher não é simplesmente a vagina. Isso vai além, né?
Ele fala que, olha, a forma da genitália de uma pessoa pode aparecer como sendo a base mais arbitrária para determinar qual das duas classes humanas fundamentais uma pessoa pode pertencer. Primeiro que não é uma escolha, é um fato, né? E ele fala, como que nós chegamos a essa situação? Pesquisando, né, na pré-história, os nossos ancestrais reconheciam, né, a forma genital como sendo uma forma sistemática de reconhecimento entre os humanos. Sim, a mais básica, né? A criancinha vê a mamãe, e não é só a genital, mas vê a mamãe. A mamãe, ela, né, ela é uma mulher, ela tem as formas femininas, ela tem seio, ela tem vagina, ela tem, né, ela é curva, é curvilínea, ela tem, né, geralmente cabelos longos, ela, né, e o homem, não, o homem ele tem aquela estrutura masculina, é óbvio, pessoal, é o óbvio ululante, né? O homem tem pênis, isso é a coisa mais fácil, né? E ele fala assim, olha, categorizar pessoas baseadas no seu tipo genital era um método simples de estabelecer a divisão de trabalho entre as comunidades humanas primais. Tá? Aí já começa a enfiar marxismo aqui. Não, pessoal, de novo, era espontâneo, né? Era um instintivo, inclusive, do homem, por exemplo, proteger a família, né? Por que caçador e coletor, né? Então, muitas vezes a mulher ficava, né, coletando, inclusive como é até hoje, em várias tribos, pessoas. Você pode ir na África, você pode ir aqui na Amazônia. O homem vai caçar, né? Por quê? Porque o homem é fisiologicamente, na curva de Bell, ele é maior, ele é mais forte, tá? Existem extremos de mulheres mais altas que homens, existem, mas se você for pegar nas pontas dessa curva, você tem mais homens mais altos que mulheres, né? E do que mulheres mais altas do que homens. Você tem mais homens mais fortes que mulheres do que mulheres mais fortes do que homens. Mas na média dessa curva, o homem é mais forte que a mulher. Né? Isso, pessoal, é biologia. Então, qual que sempre é uma questão instintiva? Numa caça, o homem ele vai caçar. E ele, o quê? E até hoje aqui, pessoal, mesmo na nossa sociedade, né, moderna, urbana, os trabalhos mais perigosos, os trabalhos insalubres, quem faz são os homens, continuam fazendo até hoje. Tá? Então, pedreiro, né, lixeiro, né, o cara que vai trabalhar em poste, os trabalhos de risco, homem que faz. Tá? Continua. Então ele fala assim, olha, né, criar as crianças e nutrir as capacidades das crianças, né, isso era uma questão que a mulher, ela, vamos dizer, isso avançou, isso fez com que os nossos ancestrais estabelecessem uma divisão social baseada no sexo, aqui ele usa genital, né? E conforme a civilização avançou, os rituais, né, baseados no gênero e nos costumes reforçavam essa antiga divisão baseada na genital, né, dividindo a sociedade entre homem e mulher. Então, de novo, pessoal, tá? Você tem homem e mulher, mas você tem o que? Família. A família une o homem e a mulher. Né? Por que eles querem sempre destruir a família? Né? Porque, não, então sempre, né, divisão. Divide homem e mulher, divide, né, branco e negro, divide velho e adulto, né, e dividir a sociedade, fragmentar a sociedade para conquistar, tornar né, a sociedade em diversas minorias, e aí nós nos apresentamos como, né, os aglutinadores das minorias, os protetores das minorias. É um esqueminha, pessoal, é um 171, uma falcatrua, tá? A gente continua aqui. Então ele fala aqui, olha, ele cita uma professora chamada Anne Fausto, legal, é engraçado ela ter o nome Fausto, né? Fausto Sterling, da
uma geneticista da Universidade de Brown, ela recentemente observou que o sexo como se fosse um vasto espectro que define diversas categorias, né? Então, ele fala, nessa observação dela, segundo novas pesquisas têm mostrado, de que pelo menos 4% de todos os nascimentos, até alguma extensão, tem algum tipo de intersexo, né? Significando que essas crianças elas podem ter porções tanto do homem, de órgãos sexuais masculinos como femininos, tá? Muitas vezes internos, tá? E imperceptíveis. Até mesmo a presença de mamilos nos homens é evidência de algum tipo de intersexualidade universal. Não, o cara é ignorante, né? Porque não tem lactação no homem, né? Enfim, somos humanos, né, pessoal? Até qualquer, né, um cachorrinho, você pega um cachorro macho, ele tem ali um mamilozinho, mas não produz leite, né? Então não tem nada de intersexualidade. Mas ele fala até 4%, quando na verdade é muito menos do que isso, de, por exemplo, né, hemafroditismo. Enfim, sim, a mulher tem, por exemplo, testosterona, só que produz uma produção muito pequena. O homem, né, hormônio feminino também, mas inclusive para o homem é muito negativo. Provoca câncer no homem você ter muito hormônio feminino, inclusive, por exemplo, soja, né, ou alimentos que estimulam a produção de estrógeno, né, é ruim para o homem. Por quê? Porque o homem funciona com testosterona na grande parte, e a mulher é o contrário. Testosterona para a mulher não é bom, tá? Vamos continuar. Então ele fala assim, nenhuma categorização legal de pessoas pode ser válida se deixa, né, uma significante percentual da população de fora, né? Pessoas que não podem ser somente homens ou mulheres, se 4% da população não é nenhuma delas. Ele fala que, na verdade, né, até mesmo o sexo cerebral proposto pela Annie Moore, ela também fala a respeito disso, né, da tal da cientista aí. Agora, ninguém quer deixar ninguém de fora, pessoal. Todos, como cidadãos, têm que ter seus direitos, né? Tem que ser protegido pela Constituição, tem que ter seus direitos e deveres. Agora, o problema é você pegar vamos dizer, 4% da população e ter que impingir em 96% da população essa realidade de 4% da população. Peraí, é 4% da população, e de novo, né? Menos ainda, aqui, por exemplo, aqui no caso do Brasil, né? Então, você não pode querer impor em quase 100% da população uma ideologia, uma cultura, que na verdade não está nem um pouco preocupado com essas pessoas, porque de novo, né, em Cuba matam, né, homossexual, né, na Coreia do Norte, não estão nem aí preocupados, é simplesmente o quê? Um argumento, é um ponto para eles conseguirem argumentar do quê? De qual é o objetivo? De novo, fragmentar a sociedade, atacar, né, principalmente o cristianismo. Né. No fundo, também é isso, né, pessoal? É usar essa plataforma LGBT para tentar fazer com que o cristianismo se torne ilegal, discurso de ódio. Não. Né. O que eu falo, é adulto, você se identifica com... Né, tudo bem, é uma escolha sua. Né. A gente deveria estar aberto para poder, você quer conversar com isso, porque agora, inclusive um psicólogo, por exemplo, se uma pessoa com essa questão chegar no psicólogo, né, o psicólogo periga o cara ser processado, por quê? É terapia de gênero, né? Então agora, peraí, se o cara a menina tá com dúvida, você não pode tratar ela, né? Agora a cultura toda vai contra, né? A cultura toda, não, tem que fazer o que a gente está vendo nos Estados Unidos, né? E agora na Inglaterra também, várias famílias processando o Instituto Tavistock, porque pegavam jovens adolescentes e faziam operação transgênero quando a criança estava deprimida,
Ah, não, a causa da tua depressão é porque você é um homem em corpo de mulher ou uma mulher em corpo de homem. Faziam a operação, chegava e depois que a criança estava já esterilizada, basicamente, né? E aí? Então várias famílias estão processando e nos Estados Unidos é a mesma coisa. Você tem uma série tem muitas meninas, principalmente, já querendo voltar. Mas agora o quê? Já tiraram os 2 seios. Muitas vezes já, sabe, fizeram uma reconstrução ali na vagina de construir um pênis com o tecido do braço. Tomar hormônio, tem muito menino que tomou hormônio, né, na fase de crescimento, que atrofia, né, as gônadas, atrofia os testículos e o menino não pode mais produzir esperma. É uma castração química. Inclusive, pessoal, tem documento de o mesmo produto dado para castração química para né, estupradores em estados americanos é o mesmo que os caras estavam receitando exatamente para meninos, como bloqueadores hormonais, bloqueadores de puberdade. Então, ele começa falando, agora ele vai falar sobre o novo pensamento feminista, né? Então ele fala assim, vamos dizer, é um breve passo, né, aqui a respeito do pensamento feminista na nossa tese, o novo pensamento feminista na nossa tese. Ele fala assim, se as diferenças baseadas em sexo são irrelevantes, então qual é o propósito de dizer se alguém é homem ou mulher? Então ele está querendo, vamos dizer, engabelar as feministas para falar, não, esquece essa coisa de ser mulher, né? O negócio é, para que defender essa diferença, né? Porque inclusive a gente vê, quando tem 2 semanas nos Estados Unidos, teve um confronto em passeata entre trans e feministas, né? Porque as feministas falam, peraí, vocês são homens, vocês estão tirando o nosso espaço. E aí os trans estão falando, não, vocês estão transfóbicas. E aí os dois grupos ali se engalfinhando, né? Mas aqui é o que ele já está falando, não, esquece essa coisa, né? Vamos passar para o outro que é o quê? O negócio dele é o transhumano, né? Então ele fala que enquanto, né, existe assim, geralmente uma realidade médica, né, para diferenças baseadas em sexo, ele simplifica tudo, né, pessoal? É simplesmente uma diferença médica, né? Isso não pode justificar a gente levar, né, essa tipificação do sexo para as esferas sociais, econômicas e legais da vida. Tá? Ele fala, existem inumeráveis diferenças médicas entre as pessoas, tais como diabetes ou propensão a uma doença de coração coronária, mas isso não justifica a criação de vamos dizer, de uma prisão legal para a diferença entre tais condições médicas. Outra falácia, ele tá, né, juntando categorias completamente diferentes. Uma coisa é sexo, outra coisa é se alguém tem uma doença. Você não pode querer argumentar, então eu não posso fazer uma legislação para diabéticos ou para pessoas que têm doença do coração da mesma forma como eu não posso fazer uma legislação para homem e mulher. Né? Aí, então, se a gente pegar, né, segundo essa argumentação dele, então a gente, por exemplo, tiraria qualquer legislação que é favorável à mulher, por exemplo, na questão de maternidade. Porque, então não tem sexo, isso é uma bobagem, então homem e mulher é a mesma coisa. Então pronto, acabou licença maternidade para a mulher. Né? Ou quando a mulher, por exemplo, tem, né, em várias empresas, a mulher está com TPM, tem uma prática, né, uma série de coisas que, vamos dizer, protegem a mulher, então a gente anula isso. Então é basicamente o que ele está propondo aqui, né? Ele continua falando assim, olha, ele cita um outro médico aí, né, o Dr. Money, ele se referindo a recentes experimentos na quais babuínos machos, eles foram sujeitos a servir, né, as suas mães postiças por zigotos fertilizados em tubos de testes, né, em tubos embrionários. Então ele fala, o embrião cresceu
numa cavidade de gordura próximo aos intestinos e ele foi, vamos dizer, o nascimento foi feito através de uma cesárea a crianças jovens, né? Crianças, macaquinhos jovens, tá? Então, basicamente, ele está falando o quê? Então a gente pode fazer fertilização ou a gente pode fazer com que o homem tenha gestação. Espera aí, isso é natural da mulher. Para você fazer isso num homem, você tem que fazer uma intervenção cirúrgica, é artificial, tá? É o que ele está falando. Ele pegou homens, babuínos machos, tá? Que serviram de mães postiças para um feto, tá? E esses embriões foram colocados. Então, olha o trabalho que você tem que ter. Você tem que fazer uma inseminação artificial in vitro, fora do extrauterina, pegar esse embrião, operar o macaco, botar, inserir o embrião dentro do macaco para que depois você tem que fazer uma cesárea para arrancar esse macaco. Qual que é o propósito disso? É simplesmente ir contra a natureza, para falar, então, olha, a gente pode fazer isso no macaco. Para que você vai fazer isso num ser humano? Então ele fala, de forma similar, o Dr. Money, né, ele disse que existem gravidez ectópicas, né, ectópicas, em mulheres nas quais os úteros foram anteriormente removidos e que os zigotos foram implantados, né, num pequeno intestino e cresceram com a sua própria placenta, com a implicação de que um homem também pode carregar um embrião como a mulher. Então todos esses casos, eles fortemente sugerem que até mesmo a geração de uma criança com uma ajuda tecnológica não é um imperativo biológico absoluto, né, de qualquer subclasse humana. Então, de novo, a questão é assim, para que isso se a natureza é perfeita? Né? Não, isso é olha como ele fala, né, um imperativo absoluto de uma subclasse de humano. Né? Então você está chamando primeiro a mulher de uma subclasse de humana e um imperativo. Não, isso é natureza, seu psicopata, seu louco, né? Para que então que você quer? Por quê? Porque simplesmente é isso, o cara está em rebelião, pessoal. O cara está numa posição de rebeldia. O cara com a própria natureza. Fala, não, eu não quero, agora eu quero poder inclusive dar a luz. Né? Nada me limita, eu não quero ter nenhuma limitação. E aí eu vou o quê? Usar a tecnologia para fazer uma aberração, né? Fazer uma coisa artificial. Porque ele tem um problema dele, a pessoa tem um problema psicológica dele, e ela quer remodelar toda a realidade por causa de novo, né, a subjetividade querendo se impor na objetividade da vida, da realidade. Então ele continua falando aqui, olha, também ele fala assim, olha, o monopólio dos homens de impregnar irá desaparecer, porque agora também está falando, né, que você pode pegar 2 cromossomos de 2 mulheres ou 2 cromossomos de 2 homens, né, e criar, né, um feto a partir disso, né? E olha aqui, o principal, olha o que ele fala, a partir de no momento a gestação vai se tornar um produto, tá? Olha isso, pessoal, a gestação vai se tornar um produto. Então ele fala assim, olha, os desenvolvimentos científicos têm, vamos dizer, acabado, né, derrubado as diferenças entre os supostos tipos de sexo a um tal grau, né, que a maioria das pessoas possa imaginar. Então ele fala, o feminismo nos diz que as diferenças entre as diferenças biológicas são relevantes para o comportamento socioeconômico. Ele continua falando assim, a ciência, então, agora nos diz que as diferenças entre as diferenças biológicas sexuais são enormemente poucas e estão desaparecendo cada vez mais rápido. Mentira, né? Mentira. E ele continua assim, eu posso, vamos dizer, argumentar
que a ciência ela mascara a real diferença sexual, desde que os homens conseguem impregnar as mulheres naturalmente e as mulheres conseguem ter a gestação e ter a amamentação naturalmente. Mas esse argumento, ele parece não ser suficiente, né? Poderia muito bem ser dito, né, que a partir do momento que a maior parte dos homens são mais fortes do que a maior parte das mulheres, os homens então devem fazer o trabalho pesado. E a partir do momento que as mulheres naturalmente amamentam, elas poderiam ser aquelas que tomam conta das crianças. Ele fala, mas graças à ciência e à tecnologia, o trabalho pesado pode ser feito através de apertar botões. E uma fórmula, o leite materno, né, o leite artificial, ele pode ser dado através de uma garrafa. Então a ciência não mascarou a verdadeira diferença entre os sexos, mas ela fez com que ela tornou essas diferenças irrelevantes no dia a dia, nos permitindo atingir um contínuo do espectro de tipos sexuais, né, que hoje são possíveis. Mentira, pessoal, isso tudo é paliativo. Primeiro, a gente não pode esquecer sempre da pergunta inicial, por que você quer transformar a natureza? Né? Por que esse objetivo? Isso é satânico, isso é demoníaco, isso é gnóstico, pessoal, tá? De novo, se rebelar contra a natureza, se rebelar contra Deus, né? Então ele mesmo, ele bota aqui na própria argumentação dele, ele fala aquilo que é verdade. Mas o que ele fala? Ah, não, mas então a ciência hoje pode, através da automatização, então sempre é o quê? É a ciência, né? E no fundo é isso, né? A gente vai migrar para a ciência, a gente vai deixar de ser humano e vamos passar a ser máquina, tá? Bom, pessoal, a gente vai encerrar hoje aqui, foi um vídeo mais curto, né, porque também eu tenho alguns compromissos aí, mas já foi, acho que suficientemente importante para a gente já começar a entender qual que é o objetivo disso, pessoal, que está sendo implementado culturalmente, né, é num filminho aqui, é num desenhozinho ali, é numa propaganda aqui, sabe? E é lento, vai o quê? Normalizando, vai acostumando as pessoas, primeiro trazendo a pauta, coisas que a gente nem pensava. Antigamente você fala, não é o óbvio, ululante, você nem pensava, mas eles começam o quê? Né, desconstrutivismo, né, o relativismo moral. A gente começa apresentando a questão, mesmo que a princípio seja chocante, mas já vai fazer com que a sociedade primeiro comece a pensar nessa questão. Aquilo que era absurdo, aí obviamente vão ter pessoas que vão se posicionar só por ser do contra, já vão se defender a questão. Não, isso é... né, simplesmente para ser do contra, né? Então, ao longo do livro vai ficar muito claro, pessoal, tá? E isso, de novo, é uma agenda que pouca gente ainda entendeu, que pouca gente está falando, mas, né, de novo, acabamos de ver oficialmente nos Estados Unidos o governo passar, né, uma medida ali, né, executive order, né, uma ordem executiva, uma medida presidencial ali para implementar essa mudança biológica, pessoal. Inclusive eles falam da tal da biossegurança, que é pior ainda, que isso vai estar ligado a toda a questão de restringir a tua movimentação, né, de controlar aquilo que você consome, de controlar a tal da renda básica universal, a tua pegada de carbono, tudo isso está interligado, pessoal, né? Então é basicamente a tecnologia que vai o quê? Vai manipular e vai nos vigiar, né? Como o Yuval Harari falou agora, depois do Covid os sistemas de vigilância vão estar dentro da pele das pessoas e é muito sério, pessoal. Vai obviamente envolver quem pode reproduzir ou não, quem vai ter acesso à reprodução ou não, quem vai ter direito a reproduzir ou não. Muito bem, então a gente encerra nosso vídeo de hoje. Né, lembra vocês aí do vídeo, né, que eu fiz lá no Rumble, no Odyssey, do último vídeo, assistam, né? E todos os vídeos lá eu entro muito nessa questão do que eles estão avançando, né, pessoal? Nessa questão genética,
cibernética, transhumanista, né? Eu sempre estou ligado nessas notícias, então acompanhem, tá? E claro que muito disso está aqui também, tá? Então, né, e é divertido, além, claro, né, sempre tem uma moral, né, pessoal, a favor da vida, né, de redenção, de a gente se reconectar sim com Deus e sair dessa artificialidade, tá? Então, entre em contato, com certeza vocês vão gostar. E, né, quinta-feira a gente fala de novo, mas assim, já anota aí, faz a sua colinha, né? Bolsonaro 22, né, Tarcísio 10, Marcos Pontes 222, né, ou se tiver outro senador, e espero que você me escolha como teu representante ali no Congresso, aqui pelo estado de São Paulo. Se você for de outros estados, pesquise, né, os deputados que estão apoiando o presidente Bolsonaro, tá? Todo mundo que tem o 22 no começo é do mesmo partido, então apoia também o presidente, já é uma dica boa, mas o meu número 2234. Facinho, né? Você vai contando 2234, né? É isso, pessoal. Deus abençoe, uma excelente semana para vocês. Até a próxima. Tchau.